Olhe para Sião, aonde há segurança. Olhe para Sião. Olhe para Sião, aonde há paz. Olhe para Sião, onde há motivação. Olhe para Sião, aonde há alegria. Olhe para Sião, aonde há livramento. Olhe para Sião, aonde há salvação. Olhe para Sião, aonde há transformação de vida, transformação de história, transformação de uma época. Olhe para Sião. Olhe para Sião. Irmãos, quando falamos em Páscoa, nós não podemos nos limitar àquilo que o pastor Celso muito bem hoje nos disse, né? Nós não podemos nos limitar ao comércio, não podemos nos limitar às festas, não podemos nos limitar, mas é preciso olhar e entender que o tempo da Páscoa é o tempo da renovação, o tempo da Páscoa é o tempo da transformação, o tempo da Páscoa é o tempo da ressurreição, onde muda-se a mente, muda-se o pensamento, muda-se o sentimento, muda-se também o comportamento. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para que você entenda que a palavra Páscoa nos leva a entender que precisamos olhar e mudar uma série de realidades. Talvez, há tempos atrás, quando lia um livro ou outro, via lá o autor dizendo Páscoa, o ano tal. Eu ficava me perguntando, por que ele coloca Páscoa e não coloca a data? E tive a alegria de conhecer 2 autores que assim assinavam. Eu me lembro de um, perguntei para ele, professor, por que o senhor assina Páscoa e o ano, não coloca a data? E ele muito bem me respondeu, porque Páscoa é tempo de transformação em Jesus Cristo, para Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Eu concordo com você, meu irmão, que às vezes a gente para e começa a nos perguntar. A gente continua perguntando o que é Páscoa. Páscoa é mudança, Páscoa é transformação. Mas é preciso, como nós acabamos de entender, é preciso mudar a mente. E quando falamos de mente, nós falamos de raciocínio, de decisão. Interessante entender que há muitas e muitas pessoas que vivem ali na linha do achismo. A princípio, para a filosofia, achar é algo saudável. Pronto. Mas vale a pena a gente entender que o achismo, muitas vezes, ele nos paralisa. Ele nos adoece. E muitas vezes ele nos mata. Porque o tempo passa e olhamos para trás e entendemos que nós estávamos errados. Jesus, em momento algum, ele olha para mim, para você e diz: eu acho que eu sou o caminho, eu acho que eu sou a verdade, eu acho que eu sou a vida. Mas Jesus vai olhar para mim, para você, em meio ao tempo que nós temos, dizer: olha, eu sou. E certificar em Jesus é de fato exatidar. Certificar em Jesus é de fato garantir. E ninguém, absolutamente ninguém, que investiu naquilo que Jesus Cristo disse, se deu mal. E em meio à realidade de que Jesus ressuscitou, nós podemos certificar: Jesus é a herança, é a vida, é a paz, é a certeza, é a força, é a vitória, é a alegria, é a nova história daqueles que esperam no Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero terminar a nossa palavra chamando a você e te fazer uma pergunta: o que é a Páscoa para você? O que é a Páscoa para você? E às vezes a gente passa anos e após anos, né? É culto de Páscoa, a gente vai ouvir o pastor pregando sobre Páscoa. De fato é verdade.
Vamos pregar sobre a Páscoa. Mas o que tudo isso me traz? O que tudo isso nos traz? Amanhã é um novo dia, onde vamos trabalhar, vamos fazer, vamos resolver. E qual é o sentido da Páscoa a partir de agora? E olha, querido, uma das loucuras que a gente vive, a gente já vive, é esperar resultados novos de receitas antigas. Mas algo é preciso: tomar um novo pensamento, um novo sentimento, para também um novo comportamento. Páscoa, meu irmão, é um momento que nos leva a nos questionar sobre aquilo que nós somos. Quantas pessoas nós não perdoamos? Quantas coisas aconteceram que poderiam ser melhores, e por medo ou por achismo, nós continuamos com medo de investir num novo tempo, em novas decisões, a fim de ter uma nova caminhada. Mesmo sabendo que o Senhor é conosco, mesmo sabendo que o Senhor nos abençoa, mesmo sabendo que foi por nós que Ele ressuscitou, mesmo sabendo que Páscoa é um tempo de transformação, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Viver a Páscoa, meu irmão, é viver um tempo de uma nova decisão. E gosto muito de Jeremias, quando ele olha para aquela realidade, em Lamentações 3:21, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança. Havia um povo dentro de uma situação muito difícil, onde o povo chorava, lamurava. Ok. Mas a Páscoa ali foi vivida de forma muito clara, onde o tempo do choro, o tempo da lamúria, o tempo da tristeza, da decepção, tem que passar. Tem que passar. E é preciso que haja um novo tempo, onde eu saia do pessimismo e viva a esperança. E a partir daqui, meu irmão, eu quero dizer para você: olha, qual é o sonho que você tem? Qual é o objetivo que você tem? Quais são os planos que você tem? Em nome de Jesus, não desista. O Senhor é contigo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ah, pastor, mas olha, é tão difícil. É difícil. É tão complicado. É complicado. Mas o que você conhece? O que você ganhou? O que você fez nessa vida que foi fácil? Páscoa é um tempo de mudança de estado, onde eu saio da dor e começo a olhar e me alegrar pela fé, na alegria que o Senhor vai ministrar sobre a minha vida. Páscoa, meu irmão, é o tempo onde eu olho para algo que foi destruído. Sim, foi destruído. Sim, acabou. No templo de Jeremias, havia arruinado, estava tudo no chão, acabou. Mas Jeremias ministra aquele povo dizendo: olha, Deus nos alegrava com o templo, mas Deus não é o templo. Deus é muito maior do que esse templo. Melhor do que o templo é saber que Deus continua habitando no nosso templo, que é a nossa vida e o nosso coração. Ah, irmãos, olha, e é preciso então se levantar e entender que o tempo da destruição passou. E nós precisamos caminhar e caminhar a passos largos, porque há um novo tempo, onde há um novo templo, de um tempo de reconstruções na nossa vida. E talvez seja o momento de reconstruir a esperança de um novo tempo na minha vida.
na minha história. Porque aqueles que olham para mim, que me entendem como alguém feliz, motivado, esperançoso, eu preciso entender que em meio a tudo que acontece, há alguém que olha para mim. E para esse alguém, mesmo que eu não saiba, eu sou o instrumento de Deus. E o fato é que o Senhor continua querendo me usar para abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar vidas. E eu preciso viver essa Páscoa, sobretudo me dando como alguém que seja alvo da graça e do poder de Deus. Páscoa, meu irmão, é o tempo de vivermos olhando e retomarmos a nossa visão ao Senhor, com o Senhor, pelo Senhor. Quando no início do culto nós nos abraçamos, dizendo que o Senhor ressuscitou por mim, eu preciso entender que isso traz